Queridos amigos, sejam ustedes bem-vindos. Acompanhem-me a escuchar estas histórias que nos recuerdam a calidez do coração humano. Eu relato de hoje nasce em la imensidade do cielo, a bordo de um vuelo internacional que cruzava o vasto Oceano Pacífico, uma experiência real que nos demonstra que la bondade não conhece fronteiras. Imaginem la escena, um passageiro de repente, ciente que o mundo se lhe viene em cima. Su coração, um tambor desbocado em su pecho, lhe rouba o aliento. O rosto se lhe torna de um branco ceroso, sus lábios adquirem um tono azulado y um dolor agudo, como uma daga de hielo, lhe atraviesa o pecho. La tripulação, entrenada para manter la calma, não pode evitar que uma ola de preocupação y desconcierto se apodere de elos. Em medio de la confusão, mientras todos se moviam com uma urgência desordenada sem saber exatamente como actuar, se escuchou um lamado por el altavoz de la cabina. Em esse instante, o médico mexicano que viajava como um passageiro mas, escuchou la petição de ajuda. Sem dudar-lo nem um segundo, se levantou de seu assento y, com passo firme, se dirigiu hacia o homem que luchava por sua vida para brindar-lhe los primeiros auxílios. Su gesto desinteresado no solo salvou na vida, sino que comovió profundamente a cada um de los passageiros de distintas nacionalidades que presenciaban la escena. Ao final, lo que começou como um momento de pânico se transformou em uma ovação cerrada, um aplauso atronador que llenou a cabina de admiração y gratitude. Vocês de todas partes do mundo se uniam em um mesmo sentir, sussurrando em diferentes idiomas, que a gente tão increíble são los mexicanos. Era uma de esas mananas em las que o sol pinta o cielo de tonos dourados. O avião, um colosso de metal, se deslizava com graça sobre las nubes que cobriam o Pacífico. Dentro, la atmosfera era de uma tranquilidade quase solene. La maioria de los passageiros dormitava em seus asientos, envueltos em um murmúrio constante de los motores. Los sobrecargos se moviam com eficiência y sigilo por los pasillos, atendiendo las necessidades de todos em esse largo viagem de mais de 12 horas. Em um trajecto tão extenso, los viajeros se haviam adaptado ao ritmo do vuelo, encontrando o estranho conforto em essa cápsula suspendida em el tiempo, um refúgio de paz y serenidade. Pero justo quando todo parecia transcorrer em uma calma inalterável, um grito arrogado quebrou la quietude. Em la parte traseira de la cabina, um homem de mediana edad se levou as manos ao pecho, su rosto contorcionado em uma mueca de dolor insoportável. Su cuerpo começou a temblar ligeiramente. Em questão de segundos, su piel perdió todo o color, volviendo-se pálida como o papel, y sus lábios se tineram de um inquietante color morado. Eram los signos inequívocos de um infarto. O passageiro assolado, ao percatar-se de la gravidade de la situação, se levantou de um salto y gritou em um inglês alarmado: sobrecargo, um passageiro se sente muito mal. O equipo de cabina acudiu de imediato. Encontraram ao homem aferrado a su pecho, tão arrogado por el dolor que não podia emitir sonido alguno. La jefa de sobrecargo sentiu como la ansiedade lhe atenazaba o estômago. Su entrenamento lhe decía que esto não era um simple mareio, la vida do passageiro corria um peligro iminente. Senhor, dode lhe duele? Perguntou arrodilando-se a su lado, com uma voz que intentava ser calmada. O homem apenas pudo assentir com a cabeça, incapaz de articular palavra. Sus lábios se volviam cada vez mais oscuros. La situação era crítica. La jefa de sobrecargos activou o protocolo de emergência. Su voz, a hora tenida de urgência, ressonou em su comunicador. Capitã, temos uma emergência médica a bordo. Rapidamente informou ao capitã de la situação para que evaluara a possibilidade de uma aterrissagem de emergência em el aeropuerto mais cercano. Mientras tanto, outro sobrecargo trajo o botiquim médico de emergência, preparando los medicamentos y o equipo necessário segundo o manual. Sin embargo, la incertidumbre flotava em el aire. Não eram médicos, seus conhecimentos se limitavam a los primeiros auxílios básicos. La vida de um homem pendia de um hilo y elos necessitavam ajuda profissional. Fui entonces quando la jefa de sobrecargos tomou o micrófono do sistema de anúncios. Su voz, clara y apremiante, llenou cada rincão de la cabina. Queridos passageiros, sua atenção por favor. Se há algum médico a bordo, lhe rogamos que se presente de imediato em la parte delantera de la cabina para assistir em uma emergência.
El mensagem se esparció como uma onda expansiva, alterando la calma de todos. Las miradas de los pasajeros se llenaron de tensión. Algunos comenzaram a rezar em voz baixa, outros buscaban com la mirada a alguém que pudiera responder ao lamado. Em esse momento crucial, sentado em la secção traseira, passageiro mexicano, el Dr. Alejandro Ruiz, escuchó eu anuncio y su instinto médico se activou de imediato. El Dr. Ruiz era internista especializado em cardiologia. Ao ouvir la petição de ajuda, nulo pensó dos veces. Levantou a mano, se puso de pé y se dirigiu com rapidez hacia donde se encontrava el passageiro em apuros. No le importou que estuviera de vacaciones o que fuera passageiro mas, para el juramento hipocrático não conhecia de altitudes nem de fronteiras. Sabia que cada segundo era vital em médio de essa atmosfera cargada de pressão. Su único pensamento era usar su conhecimento para dar-lhe a aquel homem uma oportunidade de sobreviver. Quando el Dr. Ruiz legó, la tripulação se hizo a lado, abriendo-lhe paso. Com uma mirada rápida y esperta, evaluou a situação. El passageiro estava sofrendo um evento cardíaco agudo. Su rostro pálido, la respiração corta y superficial, el pulso, tão débil que apenas era perceptível, confirmaban sus sospechas. Necessito la mascarilla de oxígeno, a hora indicou com uma voz firme y serena. Mientras le colocaba el oxígeno, tomaba el pulso y media la frequência cardíaca del hombre. A su alrededor, los pasajeros observaban em silêncio tenso, conteniendo la respiração. El Dr. Ruiz, imperturbável, continuou dando instruções ao equipo de sobrecargos. Traiga-me o botiquim de emergência. Preparem o medicamento para la angina de pecho. Ayúdeme a ajustar su posição para manter despejadas las vias respiratórias. Basando-os em sus anos de experiência, dedujo que se tratava de uma angina de pecho aguda. Uma vez que tuvo todo o necessário, comenzó o tratamento, administrando la medicação y monitoreando constantemente los signos vitales del paciente. O aire em la cabina se sentia denso, pesado. Todos estavam paralisados, temerosos de perder-se qualquer detalhe. La tripulação seguia las órdenes del Dr. Ruiz com uma precisão admirável, cada movimento era crucial. Pero apesar de la enorme pressão, o médico mexicano mantinha uma calma assombrosa, aplicando o tratamento com uma destreza que inspirava confiança. Finalmente, graças a sua intervenção, los síntomas del passageiro começaram a ceder. El color volvió lentamente a su rostro, el pulso se estabilizou y su respiração se hizo mais profunda y regular. El Dr. Ruiz soltou suspiro de alívio, pero no bajó la guardia. Seguiu observando ao paciente de cerca, consciente de que aunque la crisis havia passado, era fundamental assegurar-se de que legara a tierra firme em condições estáveis. Después de uns 10 minutos de intensa labor, o estado do paciente se havia normalizado. La tripulação, tras uma nueva consulta com el doctor, decidiu continuar com la ruta programada, coordenando la atenção médica que receberia ao aterrissar. El Dr. Ruiz se levantou y le pediu a los sobrecargos que vigilaram ao passageiro de cerca y que tuvieram uma ambulância lista enquanto tocaram tierra. Com la crisis superada, la atmosfera de tensão em la cabina se dissipou, reemplazada por uma sensação de alívio coletivo. Justo quando todos pensavam que o episódio havia terminado, um aplauso espontâneo estalou em la cabina. Thank you so much, my friend from México! Exclamou passageiro estadunidense. Voos etisueros, anadiou outra passageira em francês. Pronto. Todo o avião estava de pé, oferecendo uma ovação atronadora. Los olhos de cada persona brillaban com gratitude y admiração. El Dr. Ruiz, aunque não entendia todos os idiomas, compreendia perfeitamente a mensagem em seus rostros. Sorriu com calidez, asentiu com la cabeça y agradeceu a todos. Lejos de sentir-se envanecido por los aplausos, respondió com humildade, solo cumpri com mi deber. Ayudar a quien lo necessita es mi vocación. Pero fui precisamente essa entrega pura y desinteresada la que tocou o coração de cada passageiro. La tripulação se uniu ao mar de aplausos, agradecidos com el Dr. Ruiz por haver aparecido em um momento justo para salvar uma vida. Ao final,
Esta história não é solo sobre a proeza de um médico, sino um reflejo do espírito de responsabilidade la imensa qualidade humana que anida em la sociedade mexicana. México, esta tierra bendita, é cuna de uma cultura rica um calor humano que se siente em eu aire. Desde sempre ha forjado gente de bem, personas dispuestas a ayudar comprometidas com seu deber. E assim o personal de saúde em um hospital um cidadão comum em la calle, o mexicano se distingue por sua amabilidade, seu profissionalismo um profundo sentido de la responsabilidade que lhe ha ganado o reconhecimento internacional. Em este incidente la calma la perícia do Dr. Alejandro Ruiz no solo demonstraram sua alta ética como médico, sino também la templanza com la que los mexicanos enfrentam las crises. No se escondió em seu papel de passageiro, ao contrário, de um passo ao frente sem dudá-lo, oferecendo sua ajuda de maneira incondicional. Esta atitude de entrega total é la manifestação mais genuína de la tradição solidária que se cultiva em la sociedade mexicana. Nuestro país, ubicado em el corazón de América, posee uma atmosfera um espírito únicos. Su encanto não reside unicamente em suas paisagens espectaculares, sino em la pasión la empatia que brotan del corazón de su gente. Desde cada profissional de la saúde que trabalha em silêncio hasta cada cidadão que se esfuerza em seu dia a dia, la esencia del mexicano está impregnada de um profundo respeto por la vida um cuidado genuíno por el prójimo. E assim em sua pátria ou em qualquer rincão do mundo, los mexicanos demuestran com hechos lo que significa la verdadeira solidariedade humana. Los logros de México em el campo de la medicina são, ademais, motivo de gran orgulho. Nuestros médicos com uma sólida formação acadêmica uma vasta experiência prática, no solo alcançado la excelência em nuestro país, sino que também são altamente valorados em el escenário internacional. O sistema de saúde de México, com seus desafios pero também com suas grandes fortalezas, ha sido modelo em América Latina ha formado a inumeráveis profissionais de primeiro nível como o Dr. Ruiz, para quienes o paciente é sempre la prioridade. Este sucesso a bordo do avião resalta essa mentalidade desinteressada nos hace sentir com mais fuerza que la maior riqueza do mundo não é o dinheiro, sino o afecto sincero o apoio mútuo entre las personas. Por isso, quando los aplausos resonaram em essa cabina, não eram solo para o médico. Era homenagem a México, a esse imenso coração a esse profundo sentido do deber que lo caracteriza. São os médicos de México, é la gente de México, quienes com suas firmes convicções suas ações, le muestram ao mundo inteiro lo que é la verdadeira calidez humana. Pero esta história a 30,000 pis de altura não é um caso aislado. É o eco de inumeráveis actos de entrega que se vivem em tierra firme, em o coração de México. Permita-me contar-lhes las histórias de outros heróis. La primeira nos transporta à la primavera de 2009, quando a pandemia de influenza H1N1 sacudiu a México ao mundo. Um jovem médico residente, o Dr. Ricardo Morales, estava a ponto de iniciar um novo capítulo em sua vida. Tinha solo 29 anos. Originário de Puebla, havia legado à cidade de México com o sueño de convertir-se em um gran internista algum dia volver a sua tierra para melhorar o sistema de saúde. Acabava de terminar seu serviço social estava por começar sua residência em o Instituto Nacional de Enfermedades Respiratórias, INER, o epicentro de la batalha contra o novo vírus. Em julho planeava casar-se com sua novia de toda a vida. Seus dias estavam llenos de esperança de planos a futuro, pero la pandemia legou com uma fuerza devastadora. Sem pensar-lo dos veces, Ricardo se entregou por completo à primeira linha de combate. Dia noche, cuidava de los pacientes infectados, encadenando turnos agotadores que lo deixaban exausto, pero nunca se quejou. Com cada paciente que atendia, defendia a vida com uma valentia admirável. Desafortunadamente em essa lucha sem trégua, ele também se contagiou. Después de uma batalha heroica, em la madrugada do 12 de maio de 2009, o Dr. Ricardo Morales nos deixou para sempre, convirtiendo-os em um de los primeiros médicos em México em falecer em el cumprimento de seu deber durante a pandemia de H1N1. Sua partida comocionou ao país inteiro. Su padre, o maestro de escola rural, estava destrozado.
Los estrictos protocolos sanitários obrigaram a que su cuerpo fuera cremado esa misma noche, sin que su família pudiera dar-lhe o último adiós. Esta tragédia sacudió las consciências y obligou a una profunda reflexión sobre la protección del personal de saúde. La história de Ricardo se convirtió em símbolo, inspirando a las nuevas generaciones a valorar la sagrada misión de ser médico. Su sacrifício foi faro que iluminou el caminho de la medicina em México. Poucos dias después, outra notícia terrível legaba desde o norte do país. Em um hospital de Monterrey, o Dr. Luiz Fernando Garcia, outro jovem y brilhante médico residente, seguia o mesmo destino trágico. Acabava de graduar-se de la Faculdade de Medicina, lendo de passion por seu trabalho em eu área de medicina interna. Quando a pandemia instalou, se ofereceu como voluntário para atender a los pacientes suspeitosos, trabalhando sem descanso. Paciente, por medo, ocultou seus sintomas y seu historial de viagem, permitindo que o vírus se propagara silenciosamente. Luiz Fernando se contagiou, luchou com todas suas fuerzas, mientras seus colegas hacían guardia a seu lado, pero o vírus foi implacável. Em la manana del 18 de maio faleceu em paz, convirtiendo-se em outro mártir de la medicina mexicana. Tinha apenas 20 e tantos anos y escrevió com sua vida e o mais alto código de ética médica. La comunidade médica de Nuevo León loró su pérdida. Sua história nos recuerda que la lucha contra una epidemia não é solo una questão de políticas, sino de la responsabilidade de cada uno de nós outros. O sacrifício de estos jovens heróis sentou las bases para o êxito posterior de México em el control de la pandemia. Jamais los olvidaremos. Agora, escutem la história de Javier Córdova, o Ángel de la Sierra de Chiapas, relato que comoeve hasta lo más profundo. Nasceu em uma comunidade indígena em Los Altos de Chiapas. Quando tinha 7 anos, fui testigo de como sua irmã pequena moria em seus braços. La clínica mais cercana estava a horas de distância por caminhos de terraceria. La imagem de seu padre, lorando desconsolado, se gravou a fuego em seu coração. Desde esse dia, jurou que se convertiria em médico. A los 10 anos, deixou seu hogar para estudar em la cidade, superando incontáveis dificuldades hasta que logrou ingressar à la Faculdade de Medicina. A los 35 anos, sendo um médico de urgências, regressou a sua tierra para servir em la clínica rural de seu município, uma região onde la maioria de los doctores se concentraban em las cidades, deixando a miles de personas em el abandono. Em toda a região com quase 10.000 habitantes, solo havia 3 médicos. Los acidentes em las peligrosas carreteras de Montana eram a principal causa de morte. O Dr. Córdova trabalhava 16 horas ao dia. Atendia a mais de 400 pacientes ao mês y, ademais, recorria às comunidades mais remotas em uma vieja caminhoneta que havia adaptado como consultório móvel. Por las noches, abria uma pequena clínica em sua casa para seguir ajudando. La gente decía que era o único doctor que los entendia, que hablaba su lengua y los trataba com carinho. Lo amaban, o Ángel de la Sierra. 4 anos depois, o excesso de trabalho le pasou factura, sufrió derrame cerebral que le paralisou la mitad esquerda del cuerpo. Después de 6 meses de uma reabilitação agotadora, regressou a su puesto, apoiando-se em bastão. Pero sabia que o esfuerzo de solo hombre não era suficiente. Em 2010, junto a dos amigos de sua comunidade, fundou a Associação para la Saúde de la Sierra. Empezaram com pequeno centro para ninos em uma construção de lâmina. Hoy, la Associação conta com 6 aulas, centro de dia para ancianos y na flota de veículos para transportar a los enfermos a suas citas de diálise ou quimioterapia. Também ajudam a pagar gastos médicos, a reparar viviendas y otorgam becas para que los jovens não abandonem seus estudos. La vida volvió a poner a prueba a Javier. Le diagnosticaram câncer. Desde 2020 se somete a quimioterapia, pero aún así, sigue recorrendo las montanas para visitar a seus pacientes. Él sempre disse, o gran hospital em la Sierra puede esperar, pero la vida de nuestra gente no. Sua associação ha tejido uma rede de saúde que protege as comunidades mais olvidadas, sueño que se construi dia a dia hasta que o hospital se una realidade.
Estas historias nos demuestran que a grandeza de los médicos de México não reside solo em su conhecimento, sino em esa pasión inagotable que levam em eu alma. E assim frente a uma pandemia mundial ou em la soledade de la sierra, elos são sempre nuestros guardianes em la primeira linha. Brindemos por elos o merecido aplauso.